pastor José Pimentel de Carvalho, imbuídos para uma entrevista que é uma das nossas tarefas determinada pela primeira maratona bíblica da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Boa Vista, Curitiba, Paraná. Equipe Arautos, uma das tarefas então é entrevista com personagem influente no mundo evangélico, pastor José Pimentel de Carvalho, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba. Com muito carinho e humildade, temos hoje a felicidade de agradecermos a Deus pela tão expressiva oportunidade que nos concede de extrairmos mais um pouco da tão preciosa caminhada que aos poucos e aos longos dos anos nos revelou o líder destemido, companheiro, conselheiro, pacificador, ensinador, pastor José Pimentel de Carvalho. Temos a honra de participarmos deste evento, colaborando com a determinação de uma das tarefas da primeira maratona bíblica da congregação de Boa Vista, pela tão brilhante e serena equipe Arautos. Estamos aqui representando eu, o líder da equipe, Osias Taborda. Temos aqui o nosso colaborador Daniel Peixoto. Também temos uma ilustre presença ao nosso lado, que é o nosso querido distrital pastor Válcio de Oliveira, que muito contribuiu para a realização desse trabalho. A todos quantos hoje nos assistirem e outros que assistirão, terão com muito carinho à sua disposição nos arquivos da congregação uma sintetização biográfica da vida de um administrador eclesiástico que sempre se preocupou com o bem-estar moral, espiritual e sentimental de todos, trabalhando incansavelmente pela causa do Evangelho. Pastor José Pimentel, nós da equipe Arautos, imbuídos num só sentimento e com bastante simplicidade, gostaríamos que o pastor nos falasse um pouco sobre a igreja atual, no seu todo. Bem sabemos que nas suas considerações ao passado, o pastor diz que tudo vem decrescendo na igreja. Que nós queríamos que o senhor nos desse assim, um parâmetro sobre esse item. Por exemplo, a objetividade nas questões doutrinárias. Bem, Osias, em primeiro lugar eu desejo agradecer a vinda de vocês aqui para esta pequena e importante entrevista. Já que você penetra na primeira pergunta, na questão doutrinária, eu tenho a dizer, segundo a minha compreensão, e por que não dizer também da experiência de alguns anos de crente em Jesus, visto que aceitei o Evangelho em 1930, eu tinha 14 anos de idade. De lá para cá sempre me preocupei com a palavra de Deus, tendo oportunidade de lê-la muitas vezes, lendo a Bíblia. Eu diria que hoje, devido estarmos no tempo do fim, o inimigo está tentando depreciar a doutrina genuinamente bíblica. Eu falei aqui há dias passados sobre a influência dos ensinos teológicos e, por que não dizer, filosóficos até, que rouba do crente a verdadeira essência da inspiração bíblica genuína. Citei um fato do apóstolo Paulo, quando pregou em Atenas, no Areópago. Ele se preocupou com a filosofia reinante naquele lugar. Mas quando ele foi para Corinto, em 2 Coríntios, capítulo 2 da primeira epístola, Paulo parece que sentia-se decepcionado e o reflexo daquela pregação feita no Areópago, quando disse: irmãos, quando eu fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus,
Não fui com sublimidades de palavras ou de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, porque nada me propus a saber entre vós, senão Jesus Cristo, este crucificado, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Então, eu fico pensando que hoje os pregadores estão muito preocupados, até mesmo os ensinadores, sofrendo a influência do mundo atual. Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Iniquidade é a deturpação da justiça, não é? E você prega no púlpito, o crente ouve, sai, diz, ninguém manda na minha vida, eu faço o que quero. E daí o enfraquecimento das igrejas em nossos dias. Hoje nós temos mais sociedades evangélicas do que propriamente uma igreja evangélica no seu verdadeiro sentido. Sobre o batismo com o Espírito Santo, o senhor nos disse que, nas suas considerações do passado, que a tônica era a tônica de todas as reuniões, o batismo com o Espírito Santo. O que o senhor nos diz hoje? Bem, como você acaba de afirmar, tônica quer dizer um ponto de referência, um ponto convergente, né? Por exemplo, se você vai tocar música, você tem que saber qual é a tônica. Se você vai reger um coral, a mesma coisa. A tônica que tem convergências de sons. Na igreja, Jesus, quando enviou os discípulos, ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Tudo muito bem. Mas Lucas teve o cuidado de anotar uma advertência dele, de Jesus, dizendo, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos 1:8, ele disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Então, a verdadeira tônica da igreja deve ser o batismo com o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, não basta o batismo. Tem crentes que foram batizados há 10, 20 anos e hoje estão frios, e alguns até desviados. Mas é indispensável a presença do Espírito Santo para a direção, para a inspiração, para trazer ânimo, uma alegria que nos trai, que nos traz o desejo de estar na igreja. É preciso. A não ser, como eu disse, há muitas sociedades evangélicas, a não ser as que se denominam igrejas, mas que mantêm o povo mais no sentido social. Aí pode fazer o que quer, mas aonde o Espírito Santo está reinando, dominando, dirigindo, as coisas andam de acordo com a palavra de Deus. Muito bem. Esse próximo item, talvez a resposta já esteja até inserida nos itens anteriores, mas tem algumas coisinhas que vale a pena ressaltar. O crescimento da igreja, o senhor nos disse que doutrinas algumas no passado eram absurdas, mas a igreja crescia. Então a gente queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Me parece que a sua pergunta, na minha compreensão, está um pouco obscura, porque no tempo passado que eu conheci a igreja, não havia doutrinas absurdas, muito embora alguns chegassem a querer acrescentar alguma coisa em termos de
hoje é muito usual, por exemplo, quando se fala de doutrina bíblica, mas tem a doutrina usos e costumes. Então, talvez, nesse particular, é que houvesse alguns abusos, não é? Por exemplo, eu conheci uma igreja que hoje está totalmente diferente. As mulheres tinham que ter mangas compridas, tinha que ter saia abaixo do joelho. Isso é bíblico, porque diz que a mulher, Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 2 da primeira epístola, diz que ela se deve entrajar com pudor, que quer dizer ter vergonha de estar mostrando pedaços do corpo que deveria estar reservados para não estar exposto aí procurando despertar lascívia ou concupiscência carnal, né? Ambição sexual e etc. Mas então elas teriam que ter saias compridas, andar de meias e sapato fechado, não podia ter sapato aberto. Isso é alguns dos absurdos que havia, né? Os homens deveriam usar chapéu seco, é só tirar chapéu dentro da igreja. E era um dos absurdos que havia. No entanto, eu conheço a doutrina desde 1930, a correta falava sobre, porque uso de roupas e de cabelos da mulher é bíblico, não é uso e costume, é uma doutrina bíblica. Só que hoje não querem mais adotar isso. Devido a esse conceito errado, porque eu falei um dia no púlpito e no dia seguinte eu recebi, aliás, na semana seguinte eu recebi uma carta em papel armaço daquele antigo, escrito dos 4 lados, 2 folhas, uma folha dobrada e escrito dos 4 lados, de uma mulher que dizia que se enfeitava mesmo porque se enfeitava para o seu marido, mas estava andando aí no público, né? Deveria se enfeitar dentro de casa. Resultado, 2 anos depois ela estava sendo desligada da igreja porque tinha outro marido. Certamente aquele que tinha não gostou muito dos enfeites. Bem, então esse é um detalhe muito interessante. Por causa dessa carta eu fiquei um pouco preocupado, porque uma irmã perguntou ao pastor, um pastor, que eu achei que ele deu a melhor resposta possível. Pastor, por que os senhores estão pregando que a mulher deve ter o cabelo, não pode cortar cabelo? Isso não é pecado? Ele disse, a Bíblia não diz nada sobre isso. Mas você se preocupa com 1 Coríntios 11, como é que diz a sua Bíblia? Perguntou o pastor para a irmã. Ela disse, eu posso ver aqui agora, e leu lá. A mulher deve ter os cabelos crescidos. E não diz nada que é pecado. Mas eu não disse que é pecado, não estamos falando sobre pecado. Leia o restinho. É honroso para a mulher ter os cabelos crescidos. Ele disse, pois então, prezada irmã, tenha os cabelos do comprimento que a senhora deseja, do tamanho que a senhora deseja ter a sua honra. Eu acho que foi a melhor resposta. Então, esses absurdos às vezes temos que passar por cima ainda hoje, viu? Muita sabedoria de Deus para dar uma resposta assim. Também temos um outro item aqui, o poder que existia na igreja, em conflito até com hoje nós vemos crentes mornos e condutores das coisas do mundo para dentro da igreja. Bem, aí você tocou de um lado que eu entendo que a resposta
seria, em primeiro lugar, tratando de disciplina, o que a igreja corretamente não aceitava que se introduzisse costumes diferentes. E até hoje nós procuramos zelar por isto, não é? Por exemplo, cada igreja, até mesmo as sociedades, tem uma norma. Você veja, por exemplo, no exército adotaram o uniforme verde, não é? Na aeronáutica, uniforme azul. E na polícia civil ou militar, uniforme amarelo. Então não pode um militar do exército vestir amarelo para andar por aí. Não tem cabimento isso. Ninguém aceita. A norma, a lei, o regulamento não permite. O crente foge do princípio bíblico e às vezes somos culpados por deixar de ensiná-los, batendo sempre nessas teclas. Jesus disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Luz não fala, sal não fala, mas tem o seu sabor, o sal, a luz brilha, está nos iluminando aí sem falar. Isso fala do nosso comportamento cristão no meio de um mundo incrédulo. Então, se esse comportamento vai trazer inovações para o meio, nós temos que expelir, como dizemos, disciplinar, excluindo ou separando esse joio do meio do trigo. Muito bem. Pastor, a gente queria que o senhor falasse sobre a permanência dos novos crentes na igreja. Hoje a gente se vê muitas pessoas se convertendo, mas no outro dia, poucos, ou, uma consideração, que continuam frequentando. O que o senhor teria para nos dizer sobre isso? Nós temos alguma culpa nisto. Em primeiro lugar, porque o novo crente, ele não tem capacidade de se firmar por si mesmo. É semelhante a uma criança recém-nascida. Depende de cuidados especiais. E esse cuidado muitas vezes está faltando. O apóstolo Paulo disse para os Gálatas: com leite vos criei. Com leite vos criei. Quando Jesus disse, Mateus foi quem escreveu, quem registrou, no capítulo 28 do seu Evangelho, ele registrou as palavras de Cristo que disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-as. Ensinai, pregar e ensinar. Nós temos dificuldade de ter, e deveríamos ter, está se criando algumas, classes de discipulados para ensinar os novos crentes. O apóstolo Pedro disse na sua primeira epístola, capítulo 2, verso 2, falando de uma pessoa adulta que deixou as concupiscências, foi transformada, etc., ele disse: desejai afetuosamente como criança recém-nascidas o leite racional, para que por ele vades crescendo. O novo convertido, ele sofre um impacto muito grande de dois lados. Primeiro, porque assumiu uma responsabilidade, dando um sinal a decidindo aceitar a Cristo. Em segundo lugar, tendo atrás de si pessoas da família, amigos e companheiros de serviço que procura destruir a semente que caiu em boa terra, mas não teve trato. Umas caiu à beira do caminho, outras no espinheiro e outras em cima da pedra. Nasce, mas não tem profundidade na raiz. E acaba morrendo, acaba perecendo. Muito bem.
uma outra perguntinha aqui. O pastor definiria que vivemos hoje uma época mais para a mensagem da salvação, em relação às que nós vemos poucas curas, sem dizer milagres, maravilhas. Será que esta é uma época determinada, a época da mensagem da salvação? Por que as curas, os milagres e maravilhas não se sucedem continuamente? Eu disse há pouco, você se recorda disso, que está havendo uma deturpação, uma mudança no sentido de pregações. Hoje não se fala muito nisto. Em primeiro lugar, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Por exemplo, eu estou fazendo um estudo aqui na igreja, já fazem algumas terças-feiras. Estou falando sobre o avivamento na primitiva igreja. Quando eles estavam no Pentecostes, e Jesus, no dia de Pentecostes, os batizou com o Espírito Santo, eles se tornaram irrequietos, em algum sentido, parecendo até ser desobediente às autoridades. Foi daí porque Pedro, diante das autoridades, perguntou: por que julgais vós? Mais importa obedecer a Deus ou aos homens? Para nós é mais importante obedecer a Deus. Então, os sinais seguiam. Marcos escreveu no último versículo do seu Evangelho, capítulo 16, verso último, ele disse: partiram por todas as partes, pregando e cooperando com eles o Senhor com os sinais que se seguiam. Por exemplo, quando Filipe foi para Samaria, que era uma cidade mista, entre judeus misturados com gentios, disse que ele pregava e havia muita alegria naquela cidade, porque ouviam o que ele dizia e via os sinais que ele fazia. Então, os sinais eram paralíticos curados, roxos, calados, e diversos enfermos, e também os demônios eram expulsos. Quando Pedro desce para Lida ou Lode, hoje, onde é o aeroporto internacional de Israel, ele encontrou um homem estendido numa cama há 8 anos, chamado Enéas, e ele, cheio do poder do Espírito Santo, chegou e disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta. Enéas levantou. O que está faltando hoje é pregarmos o genuíno Evangelho. Paulo disse em Romanos 1:16, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós não estamos muitas vezes preocupados com o genuíno Evangelho. Estamos pregando algumas teorias, algumas filosofias para engrandecimento do próprio pregador, para você dizer: você pregou bem, puxa, e houve um avivamento, e às vezes um avivamento fictício, porque até o mundo se delira quando lá em espetáculos que eles fazem não tem nada de Deus no meio. Mas então estamos equivocando as coisas em nossos dias, daí a falta de poder, de milagres, que deveria estar acontecendo constantemente nas igrejas genuinamente evangélicas. Hoje está muito perigoso, porque tem igrejas por aí que, para conseguir dinheiro, estão fazendo milagres. E a Bíblia disse, Jesus disse, que nos últimos tempos haveria tempos
difíceis, e Satanás se transformaria e faria prodígios e milagres, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então temos que ter muito cuidado com esse outro lado da história. Nós queremos milagre genuíno. Vamos para a última consideração do nosso pastor. O pastor considera que a curto prazo haverá um derramamento de poder e que nos fará sentirmos mais próximo à vinda de Jesus? Olha, eu julgo que nessa tua pergunta, ela tem duas áreas e eu não vou poder descrevê-las como percebo. Primeiro, avivamento, nós temos que cuidar dele hoje, não esperar o dia amanhã. E há crentes equivocados e até mesmo mestres que estão ensinando que Jesus disse: este evangelho, o evangelho do reino, ele definiu isso. O evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. E eu não sei, na minha compreensão, creio que bíblica, genuinamente baseada na Bíblia, o evangelho só será pregado, esse grande avivamento só virá depois do arrebatamento da igreja. O que nós temos que cuidar é preparar-nos hoje, sem pensar no dia do amanhã. Hoje devemos estar preparados porque Jesus virá a qualquer momento. Então, aonde está a dificuldade em entender isto? O evangelho será pregado em testemunho a toda a criatura. Vocês veem que no mundo árabe, ou no mundo em geral, há mais de 70% de pessoas que ainda não ouviram o evangelho. Você vai esperar até lá? Nós temos que estar preparados hoje, a qualquer momento Jesus pode aparecer. Então, por que cai em contradição que Jesus disse que o evangelho será pregado em testemunho a todas as gentes? Não, nós temos uma base que nos explica claramente sobre isso no Apocalipse. E eu fico com pena dos testemunhas de Jeová, porque eles contêm o número de 144 mil. Mas, segundo o Apocalipse, eles vão perder esse lugar, porque será escolhido, e vocês sabem que 10 tribos de Israel está desaparecida no mundo. Se espera, quando a igreja for arrebatada, essa gente comece a aparecer para o reino de Cristo no milênio. E a Bíblia diz, Apocalipse, que será escolhido 244 mil judeus que não se contaminaram. 144 mil judeus que não se contaminaram com mulheres e serão selados com o selo do Cordeiro. E essas serão as testemunhas. Estão espalhadas pelo mundo. Fala árabe, fala castelhano, fala português, fala inglês, serão as testemunhas. Como é que podemos, analisando, provar isto? Lendo no capítulo 7, me parece, do Apocalipse, que João
viu a multidão incontável, ninguém podia contar, vestida de branco e com palmas nas mãos. E ele pergunta: quem são estes? De onde vieram? E a resposta é a seguinte: estes são os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Não estão ainda na glória com a igreja, estão num lugar à parte para esperar o julgamento que Cristo vai fazer no fim dos 7 anos de tribulação, julgamento das nações. O fato dessa gente vestida de branco, o ancião lá perto testificar que são os que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e não estão com coroas, mas com palmas nas mãos, é que eles não tiveram tempo de fazer nada para o reino de Deus na terra. Você confessou a Jesus? Espada no pescoço, pelo anticristo desesperado. Porque a igreja vai ter coroa. Não é? Jesus disse: guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então esses 144 mil são essas testemunhas, os pregadores que estão lá entre os árabes, estão por esse mundo afora. É só uma palavra de ordem, eles estarão prontos. Muito obrigado. Eu creio que eu respondi muito mal as tuas perguntas, mas fiz o melhor que sabia, o melhor que pôde. Pastor José Pimentel, finalizando, nós enaltecemos muito a Deus pela tão brilhante oportunidade que nos concede em estarmos juntos nessa entrevista. Nos faltam palavras para agradecer. Que Deus lhe continue dando saúde e graça para que numa próxima oportunidade estejamos aqui novamente. Muito bem, Bíblia. Só que não dá para escutar nada, né? Isaacson. Nesse momento eu gostaria só de, enaltecendo o nosso pleito de gratidão, uma palavra final pelo nosso pastor Valcio, que nos acompanha e que muito colaborou com essa entrevista, finalizando para nossas... Eu quero neste momento, pastor Pimentel, em nome do distrito de Boa Vista, agradecer a amabilidade da sua atenção para com esta equipe de arautos, que é uma das equipes que estão convocadas para trabalhar nesse trabalho tão importante do dia 30 a 1º de maio, 30 de abril, 1º de maio, e nós queremos do profundo do nosso coração agradecer a amabilidade da sua acolhida e a paciência do Senhor ter sacrificado o seu horário de almoço, e que Deus, na sua infinita misericórdia, vos abençoe. E estamos ali com os nossos corações na obra de Deus para que o crescimento seja uma constante ali naquela igreja. Deus te abençoe, pastor Pimentel. Muito bem. Obrigado. Queridos irmãos e amigos, após realizada esta entrevista, que com certeza alegrou muito o nosso coração, desejamos com sublimidade descrever a vida do servo de Deus, pastor José Pimentel de Carvalho. Nasceu em 8 de fevereiro de 1916, em Santa Teresa, Valença, Rio de Janeiro. Filho de Luiz Antônio Carvalho e Celíria Pimentel de Carvalho, ambos falecidos. É o quinto de uma família de 9 irmãos. Em 1930, com 14 anos, converteu-se a Jesus e no mesmo ano desceu as águas do batismo. Em
1932, Jesus o batizou com o Espírito Santo. Recebeu o batismo incentivado por seu tio Inocêncio, quando um dia perguntou-lhe se realmente buscava o batismo com o Espírito Santo. Após uma semana deste diálogo, Jesus selou-lhe. Também incentivado pelo seu tio, fez a sua primeira pregação, não obstante os joelhos tremerem durante a leitura do livro sagrado e alguns baderneiros armados de foice e pedaços de pau para acabar com o culto. Jesus deu vitória. E, para a confirmação do início do ministério, Jesus batizou com o Espírito Santo naquele dia cerca de 15 irmãos. Em 1934, foi residir em Valença, empregando-se na Companhia de Fiação e Tecelagem Ferreira e Guimarães. Em 1938, casou-se com a jovem Rosa Maria da Conceição, que conhecera na fábrica onde fora trabalhar. O início da trajetória do seu ministério já marcava sua vida como um evangelista de bicicleta, percorrendo as periferias da cidade, sítios e outras. Foi responsável pela congregação em Valença, com um pouco mais de 60 crentes. Em 1940, foi consagrado a presbítero pelo pastor Belarmino Pedro Ramos, e que continuou na direção da mesma congregação onde construiu o primeiro templo. Tornou-se músico, professor e maestro, formando bandas e corais. Em 1941, ainda funcionário da fábrica, começou a receber chamada para o santo ministério. Em 1944, adoeceu-se de um mal que os médicos desconheciam. Após 3 meses à beira da morte, Jesus o curou de forma tão maravilhosa que entregou toda a sua vida nas mãos de Jesus. Demitiu-se da fábrica, foi à cidade de Palmas e quis continuar trabalhando na agricultura, depois como marceneiro, depois construção civil, mas o Senhor o chamava e dizia que aquele não era o trabalho que o Senhor desejava a ele. Em 1945, no precioso dia 20 de maio, foi pelas mãos dos pastores Samuel Nistrol e Cícero Canuto de Lima consagrado ao pastorado. Em 1962, decorridos quase 18 anos de trabalho incansável, que registrado nos céus está o seu amor, zelo e os sacrifícios pela obra que tanto alimentava e o fortalecia, transferiu-se e tomou posse como pastor-presidente em 6 de março de 1962, na cidade de Curitiba. Quando assumiu, encontrou 1.800 membros, 7 congregações. Em 1963, criou a Escola Bíblica de Obreiros. Em 1972, no dia de seu aniversário, 8 de fevereiro, foi eleito presidente da Convenção do Paraná. Em 1979, iniciou a construção para um suntuoso templo do Senhor. Em 1982, inaugurou-se este templo, com 5.710 metros quadrados, com capacidade para 4.500 pessoas sentadas. Em 1995, realiza-se o Jubileu de Ouro do seu ministério, quando só em Curitiba, com 33 anos sob a sua presidência, somavam-se aos anais da história de um grande homem de Deus mais de 400 igrejas e aproximadamente 45 mil membros em Curitiba e região metropolitana, um crescimento de 2.400%. Em 2000, completa 84 anos de vida bem aproveitados, dos quais mais de 50 dedicados integralmente ao serviço do Senhor Jesus Cristo. Em todos os tempos, a igreja, autoridades, pastores de todos e diferentes pontos do Brasil saberão agradecer a valiosa administração e sempre mostrará os passos deste bom homem, confirmados pelo Senhor Jesus. Pois bem, amigos,
Ressaltamos que esta sintetização biográfica e alguns comentários foram extraídos do livro O Poder da Realização, lançado na comemoração dos 50 anos de ministério do pastor José Pimentel de Carvalho em 1990.